Teresa, Souto não vive só na memória de vocês, na sua, na de Ricardo José, Maria Teresa ou de Paulo Fernando. Ele soube se perpetuar pelo caminho que somente trilham os sábios, o caminho da imortalidade, que é o do saber. Sempre dizia que Deus, sempre dizia e digo, há algo, há um bem que cada indivíduo tem, cada pessoa tem, cada homem tem, foi Deus que deu e Deus preserva, porque mesmo quando a pessoa fisicamente desaparece, Deus mantém, é o saber. Teresa, coloquei nas redes sociais de ontem e de hoje uma mensagem de Souto no Instagram dele, a foto do dia do casamento de Maria Teresa em 1990. E ele dizia que eram os amigos que estavam naquela foto. Os que estavam juntos. O ministro Carlos Veloso, Paulo de Barros Carvalho e Edivaldo Brito. Os que estavam nas fotografias, por exemplo, que ele fez questão de revelar, a Liomar Balieiro, meu mestre, meu amigo, meu orientador de tese. Souto vive em todos nós. Souto viverá mesmo com a passagem de todos nós. Quero, com isso, lhe dizer que hoje pela manhã, sua amiga Regina, quando disse que ia falar sobre o nosso amigo, ela pegou o link e está nos acompanhando. Ela está ouvindo. Ela faz questão, portanto, de guardar esta memória da nossa convivência, do nosso amor recíproco, de vermos até filhos de vocês nascerem, netos. Paulo foi a única pessoa com quem eu falei, ou com quem eu me comuniquei nessa fase tão ruim que todos vivemos com a ausência dele. Agradeço a Paulo Rosenblatt, agradeço a André Dantas e agradeço a Virgínia a lembrança do meu nome. E olha como eles colocaram Teresa no convite. Querido amigo de tantos, para definir Souto. E é na qualidade de um desses tantos, meu caro Paulo, com quem falei hoje pela manhã, que estou aqui. Souto conseguiu reunir figuras amigas agora, com meu respeito por professor Zilvete, lhe peço licença para, nesse campo do afetivo, lembrar de Raimundo Juliano Feitosa. Grande amigo. Revelou um fato nas entrelinhas que ele sabe que eu acompanhei. Um fato que ele não quis exprimir, mas um fato que mostrou a grandeza do caráter de Raimundo Juliano. Por isso, quando me dispus a falar, não poderia deixar de obedecer à recomendação. Uma homenagem a Souto Maior Borges teria que ter um depoimento pessoal. Ainda que se pudesse falar da relevância da sua obra. O depoimento pessoal, meu caro Paulo Rosenblatt, é este, é do afetivo, que é o efetivo na vida.
convivemos com Tereza, Regina e eu, convivemos com Souto, Tereza, Regina e eu, e nós podemos dizer nesse depoimento que o que há de importante na vida, que é esse afetivo, ele ainda nos sacode, ele ainda nos alimenta, ele ainda nos dá a possibilidade de lembrar de Souto nesta semana e em tantas outras que deveremos promover com fé em Deus. Do Souto, jus filósofo, todos conhecem, falam. Do Souto, jurista do direito tributário, quem não se lembra de isenções? Aleomar Balieiro festeja isenções tributárias de Souto como a grande obra que foi posta, portanto, na literatura jurídico-tributária do país. Quem não se lembra de lançamento tributário? Quem não se lembra, portanto, de obrigação tributária que rompeu com toda aquela lenga-lenga de quinta categoria para colocar o tema da obrigação com uma respeitabilidade científica que merecia no campo do direito tributário. Lembrava bem de Orlando Gomes, quando me advertia de que o direito tributário era uma tinta que se colocava sobre uma substância e que não haveria grande tributarista se não passasse pelo meio dessa substância e não ficasse só na tinta. Meu mestre, meu pai intelectual, Orlando Gomes, tinha razão. Tinha toda a razão. E o exemplo está em Souto Mael Borges. Lei complementar tributária. O tema que nós escolhemos. São, sim, Raimundo Juliano, 40 e poucos anos, quase 50, que ele escreveu em definitivo, e ninguém pode tratar da matéria sem falar nesta obra. Até o legislador corrigiu-se em muitos pontos por causa dessa obra de Souto. E, portanto, falar do jurista do direito tributário é esquecer que ele não era a tinta a que Orlando Gomes se referia, mas ele era a própria substância. Portanto, jus filósofo, jurista do direito tributário, que eu amplio para dizer jurista. Souto foi um cronista. Tereza, minha irmã, só você sabendo, tem 24 horas ontem, no domingo, quando recebi o meu neto aqui, que por causa dessa pandemia eu fico sem ver meses e meses, ele veio todo mascarado, coitadinho. Amor de todos nós, são 5 netos, Tereza. Veio ontem Antônio Ali, que é meu projeto, sem dúvida nenhuma, e Antônio Ali pegou Ciência Feliz, que está aqui na biblioteca, e olhou para um lado, olhou para o outro. Eu disse, mas não é um livro propriamente jurídico. Ele tornou réu, olhar e disse, meu avô, vou comprar, vou buscar onde tiver. Eu gosto desse tipo de escrita. Souto aí mostrou o cronista que é, porque Ciência Feliz é bem a forma de escrever em jornal, o tradicional jornal, portanto, diário de Pernambuco. Me deu, nessas 24 horas, essa felicidade de ver um neto de 21 anos de idade louco pelo que escreve José Souto Maior Borges. Há felicidade maior do que isto? Pois bem, professor competente. Souto foi meu examinador na minha defesa de tese de professor livre-docente na Universidade de São Paulo. Já tinha me preparado, porque conhecia o rigor do mestre, conhecia a seriedade do mestre. Tão sério
que ele não se indispôs em examinar um colega, mas, além de um colega, um amigo. Porque Teresa, ele não seria outra coisa senão meu amigo, de me convidar para o casamento de Maria Teresa, 31 anos, preparar hotel, me levar para casa e, então, me encher desse afeto a que eu me refiro. Então, ele tinha o rigor, a isenção, a capacidade de poder examinar um amigo e colega sem nenhuma peia. Fomos os dois há 40 anos atrás, os examinadores de Sacha Calmon Navarro Coelho, no doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1981. Dos 5 examinadores, os 2 externos fomos nós 2. Nos encontramos no avião, quando eu entrei, ele já estava vindo de Pernambuco, e fomos de Salvador a Belo Horizonte juntos a discutirmos sobre as coisas da vida, mas sempre maravilhosamente bem. Ele me examinou, como eu disse, mas quero completar esse depoimento pessoal dizendo: meu amigo José Souto Maior Borges. Baiano fala 3 vezes. Segunda vez, meu amigo José Souto Maior Borges. Baiano fala 3 vezes. Meu amigo José Souto Maior Borges. Teresa, que não conviveu com os amigos, não se emociona com a falta deles. É que nós começamos a sentir quando vai um amigo que os nossos dias estão contados e que nós deveremos nos espiarmos, olharmos para não haver um espiar no sentido de ser punido. Por isso, Paulo, Ricardo, eu olho para o pai de vocês com uma satisfação de ter convivido com ele muito grande. Relevância de sua obra, todos vão dizer nesses 3 dias. Mas não há obra que não tenha uma pitada da pessoa. Não há obra que não revele quem é o seu autor. E as obras do tempo de Souto e as obras de homem como Souto são obras que ele mesmo fez. São obras que ele não encomendou para apenas colocar o seu nome. Ali está o seu pensamento. E que pensamento? Pensamento próprio. Mas não só próprio. Pensamento pioneiro. Todos sabemos que a lei complementar sempre existiu desde 1891 na Constituição. Lá estava com o nome de lei orgânica. Passou por vários textos constitucionais, até chegar a este texto comentado por José Souto Maior Borges, numa ambiguidade lamentável da redação do legislador constituinte, quando ele dizia que a lei complementar, e aí ele se fixa bem, quando ele dizia que a competência do município para legislar sobre ISS dependia da lei complementar que tratasse da matéria que não era reservada, naquele primeiro momento, ao Estado e à União. Repetiu-se a norma na Constituição de 1988, tirando apenas a competência da União. Paulinho, Ricardinho, meus filhos,
Quem quiser falar da inteligência desse dispositivo tem que passar por essa obra do pai de vocês. Ali está o que conduziu a todos a escreverem posteriormente. Não vou perder um tempo tão precioso como o de hoje para eu falar tecnicamente sobre esse tema, porque todos poderão fazê-lo. Eu quero falar do pioneirismo deste homem. E posso, portanto, encerrar lembrando onde encontro esse pioneirismo. Era muito complicado o inciso 2 do artigo 24 da Constituição, em cima da qual Souto escreveu. Discutia-se até o sexo dos anjos tributários, sem lembrar desta frase que está na página 188, repetida por mim em vários momentos, já que fui prefeito da capital do estado da Bahia, já que fui depois vice-prefeito da capital do estado da Bahia, e já que estou há 3 mandatos como vereador. Repito a lição de Souto: sem autonomia financeira, não há autonomia política e administrativa. Está aqui na página 188. E para dar consequência a isso, Souto buscava na norma, que ainda é a mesma hoje, no 156, para dizer que, nessa formulação, ele encontrava 2 regras distintas. A primeira regra, aquela que outorga competência aos municípios para instituir impostos, ou impostos sobre serviços de qualquer natureza. Olha só a filigrana. Ele está dizendo que naquela regra encontrava uma norma de competência. A norma de competência tributária, importantíssima para complementar aquele seu pensamento. Ou seja, e não esqueçam de interpretar esse dispositivo lembrando que é necessária a autonomia financeira dos municípios para que ele tenha autonomia política, para que em uma federação, quando os negacionistas deste momento buscam botar no pé do sapato o Estado e o município, Souto já lembrava antes que se querem federação, se querem federalismo, se querem dividir o poder de tal forma que não haja rei num país republicano como o Brasil. Se querem tudo isso, está na minha expressão, minha Souto Manuel Borges, no artigo 188 do meu livro. E este 188, essa página está desdobrada. Vão aprender lição de federalismo em Souto. Então, a competência tributária. E a segunda regra é que outorga de competência à União para definir tais serviços, não tira de forma nenhuma a autonomia que a Constituição deu ao município. Segunda lição de Souto, com a qual eu encerro, quando ele demonstra, naquela discussão, meu caro Raimundo Juliano, se a lista era taxativa ou era exemplificativa. Muita tinta e muito papel se gastou. O próprio Leomar Balieiro, que tinha dito na primeira edição de Direito Tributário Brasileiro que a lista era taxativa, mudou para dizer que era exemplificativa. Quando o Supremo Tribunal veio falar sobre o assunto, Souto já tinha ensinado ao Supremo Tribunal Federal como é que fala sobre esse assunto. E ele termina, Paulinho, Ricardinho, queridíssima Tereza, na página 206, dizendo assim, eu vou botar até um si, que
não está na página. Se taxativa a lista de serviços, se fecharam a lista para me dar para tributar, diz ele, em qualquer hipótese, tão logo que seja revogada a lei complementar dessa lista, acabaria a autonomia municipal. Olha a lição deste homem. Acabaria a autonomia municipal que a Constituição quis que fosse assegurada, convertida numa eventual dependência jurídica política da União. E aí a última frase deste capítulo é assim: não há solução teórica e prática mais repugnante ao sistema da Constituição. Encerro dizendo que não há nada mais repugnante do que deixar de ler esses clássicos, do que deixar de absorver a lição desses homens que criaram, portanto, os alicerces para que nós outros pudéssemos estar a defender princípios importantes, princípios que, à primeira vista, parece que um tributarista não fala, mas Soto não era um tributarista, Soto era um justilósofo, Soto era um jurista, Soto era tudo que se pode dizer um cientista do direito, e nos ensinou numa regra meramente, supostamente tributária, que aí está a lição que todos devem gritar hoje nos ouvidos dos negacionistas, que a federação é importante, porque senão um homem na idade de 83 anos, avizinhando 84, não teria ido para a rua com os riscos do Covid-19 para disputar o terceiro mandato no lugar bem merecido como ele tem, acolhido por Deus, à direita dele, Deus, e proteja essa família linda, formada pela minha irmã Tereza e pelos meus queridos sobrinhos Ricardo, José, Paulo, Fernando e Maria Tereza e seus netos. Deus seja louvado. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. Obrigado, Virgínia, por essa oportunidade que me deram de, junto com Raimundo Juliano e Zilvete, homenagear a memória de um grande amigo, um grande irmão. Muito obrigado, professor Edivaldo, pelas lindas palavras, pelo